Olá, queridos e queridas ouvintes. Hoje eu vou lhe contar sobre o fenomenal livro de Zlata, que, por favor, editor, bote uma imagem bem aqui. Mas voltando para o assunto, o livro fala sobre a vida de uma menina de 11 anos chamada Zlata, que vivia uma vida normal em Sarajevo. Mas quando uma guerra estourou, a vida dela mudou drasticamente. Antes de mostrar alguns problemas vivenciados pela Zlata, vamos descobrir os motivos que ocasionou a guerra e onde ela aconteceu. Por favor, editor, bote uma imagem da Iugoslávia bem aqui. Muito obrigado. Como vocês podem ver, aqui na Iugoslávia, na Iugoslávia que ocorreu a guerra. E o motivo é só um: diferenças de povos e etnias. Ficou confuso? Deixa eu explicar. A Iugoslávia foi criada em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial. A Iugoslávia foi consequência da união de muitos povos, incluindo sérvios cristãos, croatas católicos e bósnios muçulmanos. Desde o início da Iugoslávia, sempre houve rixas entre o povo. Mas o Marechal Tito, com a sua ideia de socialismo, conseguiu manter o país unido. Mas isso tudo correu água abaixo quando Tito faleceu em 1980. Porque depois da morte dele, o país virou um caos, até que em 1992 a guerra estourou porque vários países, como a Croácia, queriam independência. Depois de vários anos de guerra, a Iugoslávia se dividiu em 7 países: Croácia, Sérvia, Bósnia, Montenegro, Macedônia do Norte, Kosovo e Eslovênia. Agora que vocês já entenderam o básico da guerra, vamos voltar para o livro e discutir alguns problemas vivenciados por Zlata. Zlata tinha muitas dificuldades na guerra. Por exemplo, perder um ano de aula, ficar sem luz, ficar sem gás, ficar sem água, passar muitas horas em um porão assustador, ver amigos ir embora, ver pessoas morrerem e muito mais. Foi caos total a vida dela. Eu não consigo nem imaginar como deve ter sido, o quanto ela sofreu. Se eu já sofro, se eu fico 1 hora sem celular, meu, nossa. Mas voltando. A pobre Zlata passou por muitas experiências pesadas e desesperadoras, e ela consegue transmitir perfeitamente os seus sentimentos para nós leitores. Que a guerra foi muito cruel, vocês já sabem, mas algo que também ficou marcado na minha cabeça foi um episódio do diário que mostrava como nós homens podemos ser cruéis. Quando a guerra estourou, todos os mercados começaram a ser saqueados para o povo de Sarajevo ter comida. Mas depois de 1 ano de guerra, a comida estava se esgotando e em falta. Então algumas pessoas pegavam a comida que elas tinham saqueado no começo da guerra há mais de 1 ano e elas vendiam por 10 vezes mais do que a comida valia para os desesperados lá de Sarajevo. Eu achei isso foi um golpe muito baixo, porque usou como necessidade de vida para lucrar. É muito baixo esse golpe. Cara, foi muito cruel. Pra mim ficou cara, olha que os humanos. Meu, você quer comida, você quer passar gratuitamente, cara. Não dá pra vender por 10 vezes mais. É cruel, é muito cruel. Eu achei terrível esse episódio, muito. Me deu agonia, cara, que é essa nossa humanidade, velho? É muito cruel uma com a outra. Outra coisa dessa guerra que foi muito assustadora foi a crueldade dos políticos, que não tiveram dó na hora de matar 15 mil. São 15 mil inocentes. E desses 15 mil são 3 mil crianças. Imagina 3 mil crianças. Criança nem sabe o que é a definição de guerra, não sabe o que é guerra. Morreu por causa de uns políticos idiota. E essa guerra
também causou muitos sentimentos para a Zlatan, como depressão, porque ela tinha saudades dos amigos que fugiram, se refugiaram. Ela também tinha medo de, na guerra, de morrer. Ou de entes queridos morrerem. Então ela estava muito triste para baixo. Foi uma depressão muito profunda. Essa guerra também fez ela diversas vezes, fez ela se sentir esperançosa, porque disseram muitas vezes para ela que iam assinar um tratado de paz e que a Zlatan poderia voltar à sua vida normal. Cara, essa guerra foi muito cruel com ela, porque muitas vezes disseram, vai voltar aí, a Zlatan é uma criança esperançosa, eu tenho pena dela. Essa guerra foi muito cruel e eu pensava que nunca haveria uma guerra desse jeito de novo, mas como estava enganado. No meio da minha leitura, 30 anos depois do começo da guerra da Iugoslávia, estourou outra guerra lá na Ucrânia. Editor, bote uma imagem da Ucrânia aqui, por favor. Ficaram interessados em saber o motivo da guerra da Ucrânia? Eu explico. Na mesma época que a guerra da Iugoslávia estourou, a Guerra Fria estava a vapor. A Guerra Fria foi uma guerra sem armas entre a União Soviética e os Estados Unidos, onde os dois competiam para ver quem conseguia realizar mais desafios para evoluir a sociedade humana. A guerra acabou quando os Estados Unidos criaram a OTAN, que era uma organização em que vários países se reuniram para juntos mudar o mundo. Mas a União Soviética não foi de acordo com a ideia da OTAN e tinha outras coisas para resolver. Essas outras coisas eram a divisão da União Soviética. Então o país estava se tornando muitos países e que deixaram muitos países sendo independentes, e a União Soviética trocou de nome para Rússia. Mas a Rússia só autorizou a separação da União Soviética se todos os seus países vizinhos continuassem aliados da Rússia. Mas recentemente a Ucrânia estava discutindo uma aliança com a OTAN e a Rússia não gostou. Não gostou nem um pouco da ideia. Então começou a atacar a Ucrânia para que o país não faça aliança com a OTAN. Porque a OTAN é uma das maiores inimigas da União Soviética. Então, com a Ucrânia sendo aliada dela, seria como se tivesse um maior inimigo que fosse seu vizinho. Tava apartamento do lado. Seria muito ruim para ela. Os resultados dessa guerra vão com certeza ser mortos, medos e trevas, sangue e possivelmente guerra e possivelmente muito cruel. E eu acho que essa guerra vai ser muito parecida com a da Iugoslávia, com muita crueldade e muitas vítimas. Vai ser uma guerra com muito sangue e muito medo, eu acho. Tudo vai ser muito cruel, mas agora que eu já lhe expliquei a guerra, vamos refletir sobre tudo que a gente discutiu. O Diário da Zlatan é bem interessante e te dá uma boa perspectiva de quem estava na guerra, que ela descreve muito bem. E a minha opinião sobre as guerras é que elas eram previsíveis e não tão difíceis de prevenir. Então era uma guerra, tipo, se a Ucrânia vai se aliar com a OTAN, dá na cara que vai ter guerra. E se você juntar muitos povos e etnias diferentes, em algum momento vai dar treta. Vai dar briga. Não vai ser uma boa coisa. Mas as duas guerras vão ser... A da Iugoslávia foi e a da Ucrânia vai ser muito cruéis e vão causar, já causaram e vão causar muita dor aos inocentes. É uma pena que a gente está vivendo a gente já viveu muitas vezes esse cenário de guerra. É uma tristeza. Mas obrigado por ter me acompanhado.